Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Jonas, vamos dar uma volta lá em Jonas, capítulo 1, verso de 1 a 3, diz a palavra de Deus, vai estar no telão aí, coloca no telão, Jonas 1, isso, se você não encontrou, ou se encontrou, vamos ler. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra está exposta à tua igreja. Cria em nós um coração puro e um espírito reto, quebrantado, para ouvir, sentir o teu poder através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor dê a ela, Senhor, o local ideal que ela deve se alojar em nós. Amém. Glória a Deus. A história de Jonas é uma história bastante conhecida, principalmente no meio cristão. Quando eu falo cristão, eu não falo só os evangélicos. Você vai na igreja católica, alguns espíritas cristãos, que se dizem cristãos, também sabem dessa história. Mas eu pergunto a você, crente, é conhecedor dessa história? Pois bem, tema dessa mensagem: obediência sem honra. Sabia que tem obediência sem honra? Você sabia que tem obediência sem honra, sem honrar? Pois vamos ver hoje a respeito desse tema. A história de Jonas é bastante conhecida pela sua ousadia em não fazer o que Deus ordenou. Deus chega ao coração, irmão. Como tem crente na igreja fiel, crente que ora, crente que busca, crente que jejuma, esperando ouvir a voz de Deus da forma que Jonas ouviu e nunca ouviu e talvez nunca vai ouvir. Agora Jonas não. Jonas foi alguém que ouviu a voz de Deus dizendo: vai para Nínive, e apregou-a contra aquela cidade, ou a favor daquele povo. Diga a ele que eu perdoo, diga a ele que eu sou Deus misericordioso. E Jonas, sabendo da história do povo de Nínive, era um povo cruel, era um povo maldoso. As vezes que o povo de Israel caiu na mão dos ninivitas, irmãos, foram terríveis. A morte dos ninivitas, a morte que os ninivitas matavam os seus inimigos, era uma morte terrível. Alguém já conheceu a morte de Varapau? É a morte que os ninivitas faziam para os seus inimigos. O povo romano era crucificação, o povo judeu era apedrejamento, e os ninivitas, Varapau. Não vou falar aqui porque é meio complicado explicar. E Jonas estava tão irado com esse povo, que a ordenância de Deus tornou-lhe em desobediência. Então, obediência sem honra. Jonas pega um navio, irmão, e vai para um lugar distante da ordem de Deus.
e vai para um lugar bastante escuro, que é o porão do navio, para não ouvir mais a voz de Deus. Eu vou para longe da onde Deus me mandou, mas para lá eu não vou. À primeira instância ele obedece, mas na caminhada ele desobedece, irmão. E a honra, a obediência a Deus fica para segundo plano. E lá naquele mar, quando ele está no porão do navio, acontece uma grande tempestade. E todos os tripulantes que havia naquele navio, porque era um navio comerciante, por isso que quando o vento começa a bater contra o navio, eles começam a lançar as suas mercadorias fora. E daqui a pouco vamos falar sobre isso. Eles começam a jogar fora. E quando não tinha nada mais para jogar fora, eles descem no porão para ver se tinha mais alguma coisa. E encontra lá alguém dormindo, tranquilo. Quer dizer, a tripulação estava quase morrendo de medo. Por que quem não tem medo aqui, irmão? Levanta a mão. Primeira vez que eu veio de avião, baixa a mão, Arthur. Baixa aí, tu é medroso. Primeira vez que eu fui voar de avião, irmão, eu segurava assim na poltrona. Aí depois eu pensei, não, mas eu sou crente, irmão. Para quê? A priori deu medo, mas depois eu acostumei. Aquele povo, apesar que alguns tripulantes eram homens versados no mar, mas talvez esses homens que eram versados no mar foram os primeiros a lançar as suas mercadorias. Descem no porão, está lá um rapaz dormindo, e o mestre do navio desperta ele dizendo: o que tu fazes? Nós estamos lá descabelando, cada um clamando ao seu Deus, e nada acontece, você fica dormindo. Vamos lá para cima. E faz uma interrogação em Jonas que eu achei interessante. Primeiro ele pergunta: de onde tu és? E ele fala: eu sou hebreu, e também sou temente ao Senhor, mas o desobedeci. E aqueles homens tentam de qualquer forma não jogar Jonas no mar, temendo a Deus. Mas quando não teve jeito, eles se reúnem, pega Jonas e lança fora do navio. A palavra de Deus diz que o vento e o mar se acalmaram para o navio. Mas começou o calvário de Jonas, irmãos. Imagine você, presta atenção. Quem está comigo aqui, levanta a mão. Beleza, quem não está, fica lá. Presta atenção. 3 dias dentro de um ventre de um peixe. Pensa. Como era o ar, a respiração de Jonas dentro de um peixe. Pensa aí, Leonardo, pensa aí, você está dentro de um peixe, porque desobedeceu a Deus, está lá dentro, e aquele cheiro de alga podre, do próprio estômago do peixe. Então ali começa o calvário de Jonas, e Jonas, ele tem um estalo, e dentro do peixe ele começa a orar, começa a buscar a presença de Deus, começa a buscar a presença de Deus incessante e se arrependendo de não ter obedecido. E ele se arrepende, Deus olha lá do alto céu o arrependimento de Jonas, e o peixe vomita ele em uma praia. Não sei se era a praia de Nínive, eu acho que não, porque se você pegar a geografia, Nínive fica a 1000 quilômetros da praia, mas ele foi largado em um lugar, e ele caminha 1000 quilômetros. A cidade de Nínive, ela era uma cidade não tão longa, porque há 3 dias a pé, para a população daquela época era grande a cidade, a pé você caminhava 3 dias e vazava a cidade. Mas Jonas,
Ele se arrependeu, e quando chega a Nínive, ele chega clamando, dizendo: se arrependa, Nínive, se arrependa, Nínive, se arrependa, Nínive, porque o dia do Senhor vai chegar. Se arrependa, Nínive, o dia do Senhor está chegando, está perto. Se arrependa, Nínive. Eu estou conjecturando a fala dele. Se arrependa, vocês que outrora fizeram mal ao povo de Deus, se arrependa. E diz a palavra que esse som, irmão, chegou aos ouvidos do rei. O seu clamor, irmão, a sua oração, ela não há limites de alcance. O míssil Tomahawk, ele leva alguns minutos para alcançar o alvo, mas a oração, irmão, você ora aqui, quem está lá nos Estados Unidos, lá no Japão, recebe na hora, porque não há limites para a oração. E a oração de Jonas, atravessando aquela cidade, chegou em um ouvido, irmão, aqui ouvido, o ouvido do rei. Ele atravessando a cidade, a oração dele alcança o ouvido do rei, e o rei escuta o clamor de Jonas e apregoa um grande jejum na cidade. E quando a cidade jejuma, a cidade ora, alcança o coração de Deus. E toda a cidade, a Bíblia diz que todo mundo, ele se converte ao Senhor. E Jonas, com o coração endurecido, com uma obediência sem honra, para em um monte, Deus bota uma boboreira, seca a boboreira, ele reclama pela boboreira, e Deus vem ao coração dele de novo e fala assim: rapaz, você está com dó de uma boboreira, de um pé de árvore que agora nasce, daqui a pouco você arranca, planta, nasce de novo, e eu estou olhando não para a boboreira, eu estou olhando para uma nação, e você reclamando por isso. E o livro de Jonas acaba. Uma adoração, uma obediência sem honra. 3 pontos bastante interessantes. Quando obedecemos sem honra, outras pessoas perdem. Anota isso aí. Quando você obedece sem honra, irmão, perde. Por exemplo, quem trabalha em empresa aí sabe, quando ele é chefe, várias pessoas estão ao seu comando. Se o patrão manda o chefe fazer alguma coisa e o chefe não faz, quando o chefe é mandado embora, toda a equipe também. Pensa num técnico de futebol, quando ele entra no time, automaticamente, irmão, uma equipe irá com ele. E se o técnico não obedece ao dono do time, faz alguma coisa que o dono não gostou, é demitido ele e toda a sua equipe. Então pessoas pagaram o preço pela desobediência de Jonas. Quem? Os tripulantes do navio. Esqueceu? Ali, irmão, tinha comerciantes. Você sabia que a plantação daquela época era anual? Não entenderam? Era uma vez por ano que se plantava, colhia e levava para outro estado, outra nação, não sei. Eles vendiam o trabalho de um ano para no próximo ano trabalhar. Então aquilo que eles jogaram no mar eram a sua vida. E Jonas, quando desobedece a Deus, ele não pensa nisso. Os tripulantes do navio perdem as suas cargas. Gente que não tinha nada a ver com a desobediência do servo de Deus. Agora, quantas pessoas, irmãos, não, isso aqui é sério. Quantas pessoas já pereceram, já padeceu dessa vida, porque eu e você, presta atenção, não obedecemos o ID do Senhor. Quantas pessoas já irá se converter aqui com você louvando a Deus? Quantas pessoas, Luan, vão entregar a vida aqui com você, tocando a Deus? E as pessoas que sairão da igreja, quantas almas deveriam ter ganha? Mas por uma desobediência, muitas pessoas pagaram o preço, ou vão pagar o preço, porque eu e você às vezes nos trancamos em nossa inércia, não fazemos nada. Deus manda, vai pregar, vai para a rua, vai para a rodoviária, vai para o CTP, vai para... O que fazemos? Nada. E as vidas que estão em jogo estão perdendo as suas forças, as suas cargas. É obedecer
segundo a sua e a minha vontade, não obedecer segundo a vontade de Deus. Isso foi Jonas que fez. Para onde, Senhor? Para Nínive. Tá bom. Jope, Tarsis e Jope de novo. Mas para onde ele tinha ter ido? Nínive. Não foi. Ele estava fazendo a sua vontade, ele estava obedecendo os seus desejos, ele estava desejando refazer o desejo da sua carne, mas não de Deus. 2. Na desobediência sempre vai aparecer um mestre, um capitão, um piloto, para nos alertar. O que aconteceu com Jonas? Depois dele ter jogado a carga fora do navio, vai lá nele o mestre, o capitão, o piloto do navio, dizendo: rapaz, o que você está fazendo aí? Acorda, vai, acorda. Nós já clamamos o nosso Deus, não resolveu. É o seu Deus que está em jogo. Que clama a Ele, porque talvez Ele tenha misericórdia da nossa vida. Anda logo, vai lá, vai. Quantas vezes você e eu precisamos ouvir isso? Alguém dando cutucão como eu estou lhe dando hoje. Um porta-voz do Senhor dizendo: ei, acorda, acorda, toda a carga está indo embora, olha, todo mundo aqui está morrendo, ei, acorda. E Jonas é lançado no mar, irmão. O que acontece? O vento e o mar se acalma, porque o problema está nele. Então quando eu desobedeço e começa a acontecer coisas, irmãos. Primeiro, o vento acaba. Segundo, o mar se aquieta. Aí o povo vai poder pensar. E o povo se converte do navio. E o evangelho, irmão, é perda. Não pense você que você vai ganhar aqui, não. Ele não nos prometeu nada. Jesus, presta atenção, Jesus não nos prometeu nada. Ele disse para Jonas: vai e prega, só isso. Prega, vai e prega. Não vai te faltar o arroz, não vai te faltar o feijão, não vai te faltar a gasolina, não vai faltar carro, não vai faltar nada, mas prega. O que ele fez? Desobedeceu a Deus. Quando obedecemos, mesmo sem querer, mas indo na caminhada, vamos nos apaixonando, irmão. Quando eu comecei a mexer com tratamento de vidas, no primeiro instante, meu irmão, foi aquele amor, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, eu comecei, Deus, será que é isso mesmo? Mas perseverei, continuei, e hoje já tem 17 anos que eu frequento esses lugares, apaixonado por vida, pelo que eu faço, irmão, porque na caminhada, na trajetória, eu fui me apaixonando, irmão. Uma coisa que eu te falo, um conselho que eu lhe dou nessa noite: vá mesmo sem querer, vá mesmo se a caminhada estiver difícil, vá, se Ele mandar, vai, meu irmão, não tenha medo, porque você vai se apaixonar pela obra que Ele mandou você executar. Então na caminhada nós temos a aprovação de Deus, irmãos. Deus aprova. Aí o inimigo se levanta, Deus manda calar. A fome vem, Ele cessa. O mar se levanta, Ele acalma. E a coisa vai se tornando uma maravilha na presença de Deus. Este mestre pode ser alguém, irmão, menos conhecedor do que você. Que conhecimento o mestre do navio tinha de Deus? Nenhum. Não era à toa que eles clamavam a um Deus deles lá. Mas ele viu que o Deus dele não resolvia e foi buscar a ajuda de quem, irmão? Quantas vezes você tem falado: Jesus cura, salva, e liberta. E na hora que você precisa colocar em ação esse Deus que cura, salva e liberta, o que você tem feito? Desobedecido, obedecido sem honra. Vai por obrigação. Esse pastor fala para mim ir. Mas vai, mesmo sem querer. Vá mesmo sem vontade. Porque na caminhada, irmão, vou te falar que na caminhada você vai se apaixonar pela obra que Ele vai te ordenar que você execute.
Então o que o mestre sabia? Não sabia nada de Deus, mas sabia quando Jonas revela quem ele era, o Deus que Jonas servia. Você é hebreu? Sou servo do Senhor. Opa, então peraí, agora a conversa mudou. Se eu soubesse que você estava no navio aqui bem antes de eu jogar a carga fora, eu tinha te buscado, te lançado fora e nós estávamos com a carga. Mas aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer, irmão, com Deus que você serve? O que você vai fazer com aquele que você fala que é o dono do ouro e da prata? O que você vai fazer com aquele que cura, salva e liberta, na hora que precisa? Vai ficar calado? Jonas, ele reconhece e fala assim: meu irmão, ó, o problema aqui sou eu. O problema aqui sou eu. Se você me pegar e lançar fora do navio, o vento vai cessar, o mar vai se acalmar. Me lança, me lança. A vontade dele já não era de desobedecer, mas de obedecer ao chamado, irmão. E toda vez que eu obedeço ao chamado, mesmo que seja difícil, mesmo que tenha pedras no caminho, eu tenho que ir, eu tenho que marchar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que recorrer, as minhas forças têm que ser recorridas em Deus, colocar a minha força em Deus, e as coisas mudarão. Mas quem era o mestre? Depois da revelação de Jonas, ele foi usado por Deus. 3. Se formos desobedientes, não teremos como escapar do seu olhar. Está lá no versículo 7. Então você serve a Deus? Então você vai orar aqui, e o paralítico vai levantar. Você vai orar aqui, e o mar que está envolto vai cessar. Você vai orar, e as coisas vão acontecer. Sabe por quê, irmão? Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Deus te vê, irmão. No céu, eu acho que tem aquela plaquinha: sorria, você está sendo filmado. Você está sendo filmado, irmão. Não tem como escapar do olhar de Deus, não tem jeito. Às vezes até pensamos, até tentamos dilubriar, fazemos o errado e logo fazemos uma coisa certinha para passar a mão em cima do nosso erro. Mas eu quero dizer para você que Deus vê os seus acertos e também observa os seus erros. Declaramos declara-nos a tua ocupação. Quer dizer, da onde você é, Jonas? Filho de Amitai, da onde você é? Eu já estou sabendo da tua vida, de onde você é? Aí ele falou: eu sou hebreu. Eu ouvi dizer que lá tinha um Deus que acalma a tempestade. Eu tinha um Deus que acalma o mar. Então a solução vai ser lançar você fora. Que coisa, irmão. Jonas passou. A resposta foi exatamente: eu sou hebreu. Eu sou eu. O problema está em mim. Jonas foi macho, declarando que o problema era ele. Quantas vezes nós damos desculpas para as pessoas, porque para Deus já demos há muito tempo. Mas Jonas não. Eu sou hebreu, eu sou servo do Deus Altíssimo, e fui desobediente à tua palavra. Eles pegam Jonas, lançam naquele mar. O caminho da obediência, depois de uma desobediência, pode ser duro, mas ainda assim é a melhor saída. Vou repetir: o caminho da obediência, depois de uma desobediência, pode ser duro, mas ainda é a melhor saída. O que aconteceu com Jonas? Desobedeceu. Eu que sou culpado. Lançou 3 dias no peixe, vomitado, e foi até Nínive fazer o que Deus tinha lhe mandado. E você, irmão, há quantos anos você está dentro do ventre do peixe? Está na hora de você orar, está na hora de você clamar, porque com a oração ninguém fica no ventre. Com a oração milagres acontecem. Em Lucas 9:23 diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz, irmão, é sinônimo de vergonha, porque na tradição romana, quem era crucificado era ladrão ou homicida. Roubou, matou, você também vai morrer. Ninguém queria ir para a cruz.
Por isso que Jesus fala enfaticamente: negue-se a si mesmo. Você não vem para o evangelho para ganhar, irmão. Vou repetir de novo: você não vem para o evangelho para ganhar, tem que perder. Lucas 9, 23. Mateus 16, 25 diz: porquanto, se alguém quiser vir após mim. Não, engano. Mateus 16, 25. Porquanto, se alguém quiser salvar a sua vida, vai ter que perder. Vai ter que perder, irmão. Quando eu aceitei Jesus, eu era traficante de droga. Minha vida era diferente. Mas aceitei Jesus, eu perdi tudo, irmão. Tudo, 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 tudo. E não quero de volta de jeito nenhum aquilo que eu tinha. Eu me deparei um dia orando em cima de uma sandália Raider rosa de uma namorada minha que eu tinha. Você já ouviu, né? Minha esposa está ali, rapaz. Presta atenção, irmão. Não perde a unção não, fica na bênção. Orando em cima de uma sandália Raider rosa. E a sandália estava quebrando e ela quebrou. Eu andei quase um mês de sapato. Não queria pedir minha mãe, está aqui, dinheiro para comprar sandália, porque eu acreditava num Deus que pregaram na igreja. E até hoje eu creio, graças a Deus, que Deus é minha provisão, que Deus é minha providência, que Deus está comigo em toda e qualquer situação. Se eu estou na bênção, louvado seja o nome do Senhor. Se eu não tenho nada, louvado é o nome do Senhor do mesmo jeito. É 2 palitos e vamos lá, vamos para cima. Então, meu irmão, se você quer seguir o evangelho, você vai perder, a priori. Mas se você perseverar e seguir como Ele te falou, te mandou, meu amigo, as bênçãos do Senhor, diz a palavra de Deus, que nos acompanharão. Você não vai precisar nem orar pedindo bênção, elas vão te perseguir, elas vão bater na sua porta, dizendo: ei, sou eu, abre a porta aí. Você fala: não, essa eu não quero. Ela vai te seguir, irmão, vai te perseguir, ela vai andar atrás de você, se você fizer a vontade de Deus. Ele fala para os seus discípulos: ó, não leveis nada, sandália, roupa, não leva nada. Não vai faltar. E eles creram. E na realidade eles voltaram tão maravilhados que os demônios lhes submeteram à palavra, irmão. Então, porquanto, se alguém quiser salvar a sua vida, vai perder. Conclusão: o evangelho não é só ganhar, também é perder. Não temos como escapar do olhar do Senhor. Vamos ficar de pé? Conclusão: o evangelho não é só ganhar, também perde. Graças a Deus. Obediência sem honra, só problema, irmão. Se Deus te falar alguma coisa, irmão, faça. Não ligue para amigos, não ligue para circunstâncias, só faça. É para fazer, eu vou fazer. Feche os seus olhos. Isso. Talvez você, irmão, ouviu a voz de Deus. Talvez você tenha um grande projeto de pregar a palavra de Deus. E eu quero dizer, irmão, que esse é o melhor projeto do mundo, de pregar o evangelho. A Bíblia diz em Mateus 28, 19. Temos que pregar o evangelho, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pregar. Vai lá, vai pregar, vai fazer a obra de Deus em obediência. Porque obedecer sem honrar não é legal.
Isso, coloca a mão sobre o seu coração.